E aí, Wagner, tudo bem? Fala César, tudo bem? Cara, bem-vindo. Obrigado aí por ter aceito aí o convite. Prazer enorme ter você com a gente. Eu que te Eu agradeço pela lembrança, pelo convite. lembro aí muito do nosso ATD 2016, né? Esse que foi em Orlando. Acho que foi a ocasião até que a gente se conheceu, né? E depois nos outros aí também. E, cara, muito legal, né? A gente está no Brasil aqui às vezes, mas vai conhecer gente interessante lá fora, né? É que a gente se Pois encontra, é, né? parece que é um Muito, filtro, né? muito bom. Wagner, você, para mim, cara, é uma das referências do tema 70-20-10. Então, quando a gente olhou para esse tema, falou, cara, isso aqui tem que estar no nosso evento. Não pensei em outra pessoa, né, a não ser você, para falar sobre o tema, que é cheio de mito, de verdade, de coisas ainda que o pessoal ainda está meio que aprendendo sobre. Então, assim, você fundou o canal Expresso 3. Sei que você atua como professor, pesquisador, consultor. Conta um pouquinho para a gente mais sobre o Wagner, um pouco da sua trajetória também, para a gente conhecer mais aqui. Legal, bem, eu tenho um pouco mais de 15 anos de experiência nessa indústria, né, de aprendizagem, desenvolvimento ou educação corporativa, que é mais popular aqui no Brasil. Meu background é acadêmico, ou seja, tive uma formação, uma pós-graduação voltada para ser pesquisador, atuei por muito tempo na FIA como professor e pesquisador, desculpa, e vice-coordenador do curso de gestão de educação corporativa, mas tem uma experiência moldada realmente pela prática, ou seja, foram os projetos de consultoria, foram essas experiências bem desafiadoras que me ajudaram a criar uma grande bagagem de conhecimento enquanto a modelagem de sistemas de educação corporativa, quanto também de trilhas e experiências de aprendizagem, né? Eu peguei todo esse conhecimento e desde 2015 eu decidi compartilhar inicialmente para as pessoas que eram aprendizes, né, que estavam ali participando do curso, mas depois eu decidi também abrir para quem quisesse, afinal, o custo marginal é zero, né? O que é uma pessoa ver. E desde 2015, então, a gente já publicou mais de 350 vídeos, né, que tem entrevistas, pequenos conceitos ou tendências, mas sempre que falam sobre educação corporativa, cultura de aprendizagem e desenvolvimento de competências, ou seja, aquele profissional que trabalha na área de T&D, de educação corporativa, ou como chama na sua organização, tem ali um grande universo de temas e experiências para absorver e poder se inspirar para levar para a sua organização. Eu acho que é importante falar sobre o 70-20-10, né? Hoje também, desde, na verdade, já tem uns 2 anos, que a gente é parceiro do Instituto 70-20-10, que fica sediado na Europa, e aí a gente tem a responsabilidade de disseminar esse conceito dentro do Brasil e também promover a certificação dos profissionais que queiram atuar com um outro patamar, né, de profissionalismo dentro desse tema. Cara, muito bom. Sou fã do canal aí também, cara. Você está de parabéns aí pelo trabalho. Vamos direto ao ponto, então. Vamos no 70-20-10. Wagner, a gente, cara, escuta muito aí falar, né, sobre o 70-20-10, mais especificamente, né, nas rodas de conversa de aprendizagem corporativa. A gente sabe que o tema não é tão novo assim, então ele já vem lá, talvez do início dos anos 90, né? Acho que você tem mais aí, mais informação. Mas, assim, recentemente, né, acho que uma das figuras que mais tem trazido essa bandeira é o Charles Jennings, né, que você já comentou. E ainda assim, cara, acho que aqui no Brasil a gente ainda tem, e talvez até no mundo, né, muita dúvida sobre o conceito, sobre mitos sobre o conceito. Tem gente que critica o empirismo lá do 70-20-10, da métrica, né, 70-20-10, como é que chegaram a esse negócio. Então, assim, conta pra gente aí, cara, o que que é mito, o que que é verdade, é um conceito, é uma metodologia, é um framework, o que que é o 70-20-10? Legal, vamos começar então pelo princípio, né? Na verdade, vamos perguntar por que o 70-20-10 tem ganhado cada vez mais projeção e relevância no nosso segmento. Porque, basicamente, quando você vive numa bolha de treinamento, já foi comprovado por inúmeras pesquisas
que as pessoas têm uma grande dificuldade na transferência do que elas aprendem para o dia a dia do trabalho, né? Então, se eu pegar, por exemplo, Brinkerhoff, ele fez um estudo que quando a gente deposita toda a nossa energia no evento treinamento, as pessoas têm 85%, ou seja, 85% dos participantes falham em adquirir a mudança comportamental, ou seja, se a intenção era que ele vendesse melhor, ele não vai vender melhor. Se a intenção era que ele ficasse mais alinhado à cultura, ele não vai ficar alinhado à cultura. Ou seja, só o evento ele não consegue converter aí e trazer resultados para a organização, né? Então, o 70-20-10, contando até um pouquinho da história, ele surgiu na década de 80 a partir de um livro, The Lessons of Experience, que teve o Lombardo como um dos autores, e eles levantaram, enfim, por que os executivos alcançam sucesso? O que eles aprenderam e conseguiram aplicar no trabalho? E aí, quando eles estavam no Center for Creative Leadership nos Estados Unidos, o Whitinger, que é um outro profissional, que era professor da casa, falou, não, é muito complicado, vocês levantaram 616 eventos de aprendizagem e isso não vai vender. vamos revisitar todos esses eventos, e aí eles começaram a categorizar em grupos, e aí chegaram ao quê? Os grupos das práticas voltadas à aprendizagem estruturada, tradicional, por meio de cursos, as ações que eram voltadas às conexões com as pessoas, e as ações que realmente eram aprender fazendo, por meio das experiências, né? E aí, quando fizeram o cálculo da relevância de cada um, chegaram a esse número, ou seja, 70 vem por meio da prática, da experiência, 20 por meio das conexões das pessoas, e 10 em relação aí à contribuição do que é o estruturado, né? E realmente há muita polêmica por trás disso, né? As pessoas mais acadêmicas, mais assim, sisudas, elas ficam muito em cima dos números ou das definições, afinal, isso é um modelo ou método, o que é isso afinal, né? Enfim, o modelo, ele ajuda a simplificar uma complexidade de um mundo, e aí, de certa forma, quando a gente fala modelo 70-20-10, é dizer que existem aí 3 formas principais de se aprender, mas obviamente a gente não se deve somente ao Aichinger e ao Lombardo, eles que cunharam o termo 70-20-10, mas se a gente pega todo o histórico da aprendizagem de adultos, todos os teóricos, Knowles, Kolbe, Tove, eles já na década de 60 e 70 já falaram que o adulto aprende aí cerca de 80% por meio da prática, ou seja, eles já haviam reconhecido essa proporção. A única coisa é que eles acabaram criando aí, o Aichinger e o Lombardo, uma coisa com apelo maior, uma coisa de marca mais fácil, né? Então a primeira polêmica é em relação à paternidade, mas sim, se a gente pegar, quem cunhou o termo foram os 2 autores que eu citei. Aí vem a proporção. Proporção, a gente tem que lembrar que não é no milimétrico. Ou seja, também, esse estudo foi feito na década de 80, né, e ganhou projeção na década de 90, mas ele foi feito somente com executivos, e naquela época era majoritária a presença dos homens como executivos, né, então reflete um público específico e não toda a massa de colaboradores de uma organização. E hoje você tem cada vez mais a presença e a liderança feminina nas organizações. Então, obviamente, se a gente pegar somente para a questão de gênero, a mulher tem uma contribuição muito maior, né? O homem, você sabe, está perdido na estrada, não para pedir opinião nem para ninguém, não passa no posto, não para no posto Ipiranga, né? A mulher não, ela já está muito mais conectada. Então, provavelmente, para a mulher, o 20 pode ser 30, por que não? E também, se a gente pega classes de profissões, por exemplo, na academia, nos professores. Professor, provavelmente, o 70 é o estruturado, porque ele está por meio da pesquisa, ele está ali vivendo e fazendo muito o ensino, né? E menos a prática, porque ele não atua na prática no mundo dos negócios, né? A prática dele é pesquisar e ensinar. Então, a gente percebe aí diferentes proporções entre gêneros, profissões, etc. E eu diria que o terceiro item ainda, que eu diria que é uma grande polêmica,
é a necessidade das pessoas em quererem classificar, sobretudo o que é 70 e 20. E, na verdade, gente, quando a gente vai separar ali, se um projeto que foi feito de uma maneira colaborativa é 70 ou 20, não é essa a proposta, não é classificar, é realmente jogar luz sobre a aprendizagem informal, que por muito tempo, ao longo da evolução da educação e da aprendizagem das organizações, ela foi negligenciada, né? E aí, quando a gente pega lá eu gosto muito de uma frase do Antoni Gaudí, que é um arquiteto espanhol, que ele define originalidade, né? Então ele fala o seguinte: original é aquele que volta às origens, mas trazendo a simplicidade das primeiras invenções, só que com os novos meios do mundo de hoje. Em outras palavras, é mais ou menos isso que ele quis dizer. E quando a gente resgata o que é a essência da aprendizagem nas organizações, é só olhar de volta lá para o que eram as guildas, as casas de artesãos, e aí a gente percebe que as pessoas aprendiam observando, elas aprendiam fazendo, e elas aprendiam conversando. E aí, quando a gente traz o mundo de hoje, várias tecnologias, a linguagem, etc., a gente acaba esquecendo essa essência, jogando muita luz à tecnologia. Então, eu acho que o 70-20-10 ele acaba trazendo um resgate dessa essência da aprendizagem nas organizações e traz também toda a relevância e da aprendizagem informal. Ou seja, a gente precisa trazer mais esse conjunto de referências, senão a gente vai continuar só fazendo 10, tratando a aprendizagem como um evento e amargando aí diversos resultados negativos para a organização. Ô Wagner, olhando para os programas de liderança, né? Você falando aí, eu já tive aqui alguns insights também. A gente sabe que tem muito, ou pelo menos até pouco tempo atrás, né? Tínhamos aí tipos de programa de liderança que são aqueles classicões, né? Cara, é um encontro por mês, 8 horas, cara, começou, acabou, o próximo encontro só daqui a um mês de novo. Tem gente que tem empresas que ainda tem esse tipo de programa. Como é que uma empresa pode, ou um design instrucional, né, pode reimaginar um programa de liderança à luz do 70-20-10? Ou seja, qual que é a diferença entre um programa tradicional e um programa pensado à luz do 70-20-10 com foco em liderança? Né? Sim, legal. Vamos então aí corrigir 3 dos principais erros que a gente tem num design de aprendizagem tradicional. O primeiro é achar que a aprendizagem é um fim nela mesma. O segundo é achar que o foco é o indivíduo. E quando a gente trabalha o 70-20-10, ele traz um olhar grande para o negócio e qual que é a contribuição das pessoas para a organização. Então, o indivíduo é meio para se chegar ao resultado esperado pela organização, e também a aprendizagem não é um fim nela mesma. A aprendizagem, de novo, é um meio para se chegar aí num resultado também esperado pela organização, né? Mas aí a gente pergunta, tá, mas será que só inverter a ordem a gente consegue alcançar isso? Eu digo não, porque obviamente mais do que tem que se pensar no como. E aí o que o 70-20-10 faz é trazer o contexto, que falta muito numa capacitação isolada. Então, num programa tradicional, a pessoa vai aprender conceitos e que, de certa forma, são universais e funcionam na teoria. Quando a gente vai para a prática e trabalha o contexto como combustível, ou seja, ele é tanto insumo quanto meio de uma formação de liderança ou desenvolvimento de liderança, a gente percebe o quê? Uma conexão mais acelerada com coisas que estão acontecendo na organização, ou seja, o adulto aprende, enquanto princípios de aprendizagem de adultos, né? Ele aprende por meio de desafios, ele aprende por meio de experiências. Ele precisa ter uma dificuldade para estar apto e aberto a aprender. E aí, se você coloca ele numa zona de conforto, basicamente ele vai pegar conteúdo e entra para um lado, passa por um outro. A gente sabe que 80% da nova informação pela curva de Ebbinghaus é esquecida em menos de um mês.
Então, quando ele aprende pela prática, ele aprende também por osmose, de uma forma não só intencional, mas de uma forma aí como um subproduto, né? Então, ele consegue conectar melhor a realidade e aquilo passa a ter mais sentido e significado para ele. Então, ele passa aí a trabalhar com elementos que são da sua realidade, né? Só vou dar um exemplo aqui até fazendo um contrapeso, exemplificando, uma organização, a gente teve um convite aí de redesenhar a experiência de aprendizagem da liderança, e eles tinham basicamente como você descreveu, né, os encontros, mas voltados aí a absorção de tópicos, tinha até um pouco de aprendizagem ativa, que alguns eram workshops, mas eles não tinham essa aprendizagem transformacional conectada com o trabalho, né? E aí o que a gente fez foi uma inversão dessa lógica, ou seja, ele não aprende e depois tem o 10 mais, né, que o Charles ele usa isso, né? O 10 mais é um programa tradicional que ele faz uso de algumas experiências para tentar conectar e facilitar a transferência. Daí o programa genuinamente 70-20-10, a gente então redefiniu toda essa lógica, né? Ou seja, primeira coisa, a gente identificou qual que era um objetivo de negócio a ser alcançado, qual que era a sua métrica. E aí era uma meta que era comum a todos os líderes. Todos os líderes tinham aquela pauta para se cumprir ao longo do ano. E aí, todos os objetivos de aprendizagem e todos os objetos de aprendizagem, assim como as experiências, vieram para o quê? Para dar suporte para esse alcance de resultados. Ou seja, a gente tem uma meta X, tudo que você aprender, seja lá de design thinking, de controle de indicadores, avaliação de resultados, vai ser em torno desse seu projeto real. O que a gente vai te fazer é ajudar a fazer melhor essa sua atribuição, e aí todo o tempo ele vai contrastando realidade com conceitos e fundamentos, né? Então a gente traz o 10, mas obviamente teve todo um processo de trabalho colaborativo em times, com peer coach, para cada um poder fazer o suporte do trabalho do outro, de todo mundo aprender. A gente fala muito competência coletiva, né, hoje em dia, então é fundamental que a gente tenha esse combustível humano para socializar e potencializar o compartilhamento de conhecimento, né? E, obviamente, a diferença vem do 70, que é o quê? Era uma meta que ele já tinha que fazer, única coisa que ele veio já com todo um suporte fundamental e de ferramentas para fazer com que ele capturasse essa experiência, né? E aí, enfim, as chances de resultado e fazer com que essa pessoa continue a desempenhar dessa forma e manter esses comportamentos é muito mais elevada do que se ele tivesse feito somente um programa tradicional de liderança. Muito bom, Wagner. Você consegue citar, Wagner, não sei se é o caso também, mas tem empresas aqui no Brasil, né, trazendo para o nosso caso aqui brasileiro, que são ou referências ou que estão tendo grande sucesso remodelando os seus programas, não só de liderança, mas outros também, à luz do 70-20-10, e assim, que tipo de desafio eles têm encarado quando partem para isso? Você tem algum exemplo ou case que você queira compartilhar? Tem alguns exemplos, mas antes eu gostaria de só citar uma pesquisa do Charles Jennings. Ele foi CLO, né, Chief Learning Officer, da Reuters, e ele fez uma pesquisa com a liderança, e aí fez dois agrupamentos, né, daqueles líderes que tinham traços de uma liderança educadora, que eram realmente interessados no desenvolvimento do time, e que, de certa forma, atribuíam desafios, delegação, promoviam realmente a aprendizagem do time, em detrimento àqueles líderes mais tradicionais, gestores, aquele líder que só manda e-mail, que é apático nos interesses, aí, nas oportunidades de desenvolvimento do time, né? Quando ele contrastou esses dois grupos, ele identificou que os líderes que tinham esses traços de práticas do 70-20-10 tinham uma performance 27% superior ao cumprimento de metas
do que os líderes que eram mais tradicionais e apáticos no desenvolvimento do time, né? Então, obviamente, o líder ele tem um impacto tremendo no desenvolvimento das pessoas. Não é esperar que TID, que educação corporativa vai formatar um programa milagroso que vai lá desenvolver o potencial das pessoas. É o líder, a relação líder-liderado que impacta não somente, né, no desenvolvimento das pessoas, como também na satisfação, ou seja, nos resultados de clima organizacional. Sem dúvida. E aí, agora, explicando a sua pergunta sobre o exemplo, nossa, aqui no Brasil, a gente tem aí diversas organizações que trabalham informalmente o modelo 70-20-10. A gente tem a Vale, a Cacau Show, Gerdau. Eu gostaria de contar aqui o caso da UI, a antiga Ernst Young, né? Eles redesenharam toda a experiência de aprendizagem, colocando muita metodologia ativa na formação de consultores e auditores, mas isso é no estágio da formação. E aí se chega depois o desenvolvimento contínuo. Como é que eu vou fazer com que esse colaborador ele esteja cada vez mais capacitado e pronto para uma ascensão de carreira, né? E eles definiram diversas experiências que tanto um consultor e auditor precisaria fazer para expandir o seu conhecimento, ou seja, em vez de eles segmentarem, você é um auditor de banco e só vai fazer auditoria de banco, não, eles falaram, olha, você precisa ter uma experiência numa indústria assim, você precisa ir para um porte de organização assado, olha, você tem que ir para uma empresa governo, entendeu? Ele criou uma jornada de experiências que tira a pessoa da zona de conforto, ou seja, todo o tempo ela está sendo desafiada a entender um novo universo, a articular melhor suas ferramentas, e aí sim ela sai ao final desse processo como um bastante preparado, porque ela teve inúmeras experiências que contribuíram para o desenvolvimento dela, né? Então eu diria que hoje a UI é uma das que conseguem explicar essa tradução do que é o 70-20-10 de uma maneira bem simples. E os desafios, obviamente, que elas tiveram que eles tiveram de como conectar esses dois universos, né? Porque enquanto você está falando de lista de presença, plataforma LMS, sala de aula, é o teu universo. Aí quando você vai e fala, eu preciso mexer no seu jardim, eu preciso redesenhar os seus processos, eu preciso atuar do seu lado como parceiro e não como você como meu cliente. Entendeu? Essa barreira que precisa ser rompida, e aí o processo flui muito melhor e muito mais significativo para todos os lados, né? Tanto para o indivíduo, quanto para o líder, quanto também para a área e para a organização. Cara, um baita case mesmo, Wagner. Uhum. E assim, tem outro tema aqui que está quente, que eu vou jogar essa batata aqui para você também. Obrigado. A gente tem ouvido também falar do Learning the Flow of Work, né, que é esse aprendizado quase que junto com o próprio trabalho, né, já virou até um conceito em si. Ouvindo você falar sobre o 70-20-10, né, me dá a impressão de que essas coisas estão conectadas aí de fato, né? Como é que você tem visto isso? Ou seja, é de fato uma nova maneira de aprender? O que é esse Learning the Flow of Work e sua relação com o 70-20-10? Legal. Bem, só uma correção, nunca é uma nova forma de aprender, né? Eu diria que é um conjunto a mais de meios e formatos que a gente tem visto aí para expandir esse universo de possibilidades. Acho que o Learning the Flow of Work é um termo aí que foi cunhado pelo Jos Bersin, que também é um dos grandes papas aí da nossa indústria. Ele, por muitos anos, ele publicou o Bersin by Deloitte, que é um relatório que dizia muito sobre tendências na nossa área. Hoje ele já se aposentou da Deloitte, mas ele continua com um centro, um instituto para certificar profissionais e contribuir com o desenvolvimento contínuo, né? E aí, quando a gente fala esses dois conceitos, eles são intimamente ligados, ou seja, quando ele fala do 10, como que a gente evita de fazer aquele pit stop prolongado, de longa duração, e consegue trabalhar com microformatos, microconteúdos, mas que de certa forma vão estar disponíveis quando a pessoa precisar.
Como é que a gente vai, então, não esperar uma sala de aula acontecer, um fórum online acontecer, e fazer com que as pessoas, ao longo do seu dia a dia, tenham esse interesse genuíno de procurar o outro e fazer uma pergunta, uma provocação, tenham interesse aí de ter uma conversa interessante sobre um tema de trabalho. Enfim, ele traz, ele basicamente, eu diria que o Learning the Flow of Work é quase que uma aplicação do 70-20-10, né? E os dois estão intimamente ligados porque eles estão fortalecendo com que a aprendizagem fique acessível e disponível na minha execução enquanto trabalhador no meu ambiente de trabalho, e não que eu crie uma bolha e que eu faça uma abdução e sequestre as pessoas por algumas horas para estar num outro ambiente, né? Muito bom, cara. Excelente. Eu sou fã aí da área, você sabe. Muito bom falar sobre isso, cara. Eu tenho assim, acho que para encerrar, Wagner, como é que você, que tipo de dica acho que você daria para profissionais de RH barra T&D, né, ou que trabalham com aprendizagem, né, acho que de forma mais ampla, que dica você daria para esse cara que hoje tem um modelo mais tradicional de aprendizagem na sua empresa e gostaria de dar os primeiros passos para uma abordagem mais próxima do 70-20-10? O que você tem de aprendizado também e dica você daria para Eu esse tenho profissional? três dicas iniciais, né? O primeiro, obviamente, é buscar novas experiências, se experimentar enquanto prática, para você ver a contribuição que dá entre você só entregar um evento e você desenhar uma experiência completa de aprendizagem, né? A gente fala muito das 6 disciplinas, mas cadê a prática dessas 6 disciplinas? Cadê esse desenho da experiência completa de aprendizagem que vai desde a preparação até a avaliação de resultados, né? A gente tem que, obviamente, vivenciar isso. E no canal Expresso 3 a gente tem aí dezenas de vídeos, tanto que ajudam a explicar o que é o 70-20-10, como mostrar práticas, como também de inúmeras entrevistas, né? O Charles Jennings já foi entrevistado algumas vezes, o Joss e a Vivian, que são os co-founders do Instituto, também já foram entrevistados, e inúmeros outros cases, tanto brasileiros quanto internacionais, a gente já pôde documentar e está aberto, é super fácil de acessar, é de graça, né? Não tem nenhuma assinatura ou mensalidade a se pagar. Segunda experiência que eu acho que vale muito a pena, que eu acho que é importante, o Instituto ele organiza anualmente um summit na Europa e acaba trazendo cases relacionados à implementação do 70-20-10, que eu acho bem interessante, que complementa um pouco na visão americana que a gente está acostumado a ter. Eu acho que a visão europeia ela acaba sendo um pouco mais completa e experiencial. A americana é muito pragmática às vezes, né, e falha um pouco em enxergar o indivíduo como um ser completo. E aí você vê casos de empresas que, como uma Philips Lighting, como um Citigroup que atua forte na Europa, né, enfim, Vodafone, entre outras organizações, e aí acho que essa experiência internacional vale a pena. E tem uma terceira, que realmente, caso a pessoa queira investir mais na sua carreira enquanto profissional e se diferenciar no mercado de trabalho, que é essa certificação do Instituto 70-20-10. Hoje o Instituto, mais do que um modelo, ele desenvolveu um método para você implementar estratégias de aprendizagem baseadas no 70-20-10, né? Então ele redesenhou o nosso tradicional design instrucional, design de aprendizagem, né? Que era análise, design, desenvolvimento, implementação, avaliação, e eles definiram papéis, ou seja, você tem primeiro papel, o arquiteto da performance. E aí ele traz todo o framework de como você deve olhar para uma demanda de negócio e entender não só a causa raiz, mas os fatores influenciadores, né? Mas mais do que isso, os outros passos que você vai ter ao longo desse processo de o arquiteto da performance, o master builder, que seria aí o empreiteiro da performance, enfim, o tracker, enfim, todos os papéis envolvidos, eu acho que ele acaba tendo uma visão
bastante profissional que a gente tenta promover hoje, ou seja, de sair dessa visão de enxergar somente o treinamento e somente uma área cliente e entregando o pedido, e ter uma visão aí de realmente um consultor de performance, e que vai realmente enxergar de uma forma bastante ampliada a demanda da organização e desenhar soluções bastante completas que extrapolam o que é somente aprendizagem, né? Não adianta nada a gente mudar a pessoa e ela volta para o ambiente, ela só tem um reforço para si mesma. Então, a gente precisa reconstruir esses processos, né? E essa certificação, ela, de certa forma, ela modela tanto esse mindset, como traz o toolset necessário para o profissional promover a implementação disso, né? Provavelmente em 2019 a gente pretende promover a primeira turma para o Brasil, né? Aqui no Brasil eu sou Service Partner certificado na metodologia. Que legal, cara. E nosso interesse é de, no ano que vem, poder tropicalizar todos os conteúdos e todas as experiências e poder realizar aqui no Brasil, né? Acho que é importante falar Fantástico. que essa certificação não é uma certificação de conhecimento, é uma certificação de prática. Então é isso, César. Eu acho que a gente tem uma grande rodovia a percorrer, e cada vez mais a gente tendo mais informação e recursos para isso, as pessoas vão conseguindo aí expandir não só a melhor experiência para o colaborador, mas também grandes resultados para suas empresas. Wagner, muito bom, cara. Baita dicas aí para a turma. Sempre aprendo muito aí com você, você sabe, nesses bate-papos, né? Obrigado aí pelo teu tempo. Sei que é raro conseguir um espacinho na tua agenda. E, cara, espero te ver em São Paulo, né? Se for no exterior, ok também, tá? Eu fico muito, muito feliz. Mas espero que a gente se veja em São Paulo em breve aí. Tá? Obrigado pela tua presença aqui no nosso evento, viu? Obrigadão mesmo.